Olá, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Professor Vini aqui para mais uma aula de Geografia. Hoje trabalhando com uma aula muito especial aqui na Geografia 2, que são os blocos econômicos, em que eu explico para vocês, está numa frente um pouco mais humana, então, na Geografia, o que são blocos econômicos e quais as principais características de cada bloco. Esta é uma aula que, mais do que nunca, é importante ler o material. Né? Tem aulas que, às vezes, o que mais importa, às vezes, é o raciocínio do professor, a lógica que eu apresento ou que outro professor vai apresentar. Tá? Aqui essa aula não. É uma aula em que a leitura, eu até recomendo que você faça antes de ver a aula. Lê o material antes, tá? O PDF, e aí você vê a aula. É uma coisa que eu indico bastante sempre que a gente trabalha com blocos econômicos, tá? Porque aqui vai ter muita data, muito nome, né? Que se a gente for se atentar ao detalhe, a gente, enfim, fica 5 aulas falando disso. Então é importante sempre ler o material. Antes de explicar os blocos econômicos que a gente vai ter que se preocupar para as nossas provas, é importante sempre a gente trabalhar o que é um bloco econômico, tá? Essa é uma coisa que eu sempre começo explicando, porque muitas vezes o professor ele sai, né, atirando lá a União Europeia, ele sai atirando o Mercosul, e aí ele não explica o que é um bloco econômico. Sempre que eu falo de um bloco econômico, eu estou falando de acordos entre países que buscam cooperação em economia. Quando eu falo economia, eu falo de desenvolvimento, é claro, né, que é o terceiro ponto, mas eu falo sobretudo de trocas. Tá? Então, é um grupo de países que criam, né, facilitações, que criam formas de negociarem de forma mais fácil. Tá? Então, nós propiciamos trocas. Os blocos econômicos, eles são um produto do pós-Segunda Guerra, a gente vai estudar isso. Só que a forma atual dele, tá, que nós vemos hoje, é algo dos anos 90, tá? Então é algo da década de 90. Professor, o que estava acontecendo na década de 90 no mundo? Nós estávamos falando de terceira revolução industrial, tá? Estamos falando de globalização, de especializações produtivas. Hoje, para o meu simples celular, tá? Ou o meu simples fone de ouvido que eu uso para jogar aqui, ó, nós temos peças, mão de obras, tecnologias e conhecimentos do mundo inteiro. Hoje, se você não troca, hoje, se você não se insere nas cadeias globais de valor e produção, você está fora do jogo, tá? Então, hoje, século XXI, mais do que nunca, trocas são importantes, tá? O capitalismo, ele cria riqueza, tá? O capitalismo diminui pobreza. E trocas são sempre benéficas. Já passamos do tempo, né? De achar que trocas, alguém sai perdendo, então para um ganhar, outro tem que perder. Isso é uma ideia muito, mas muito errada. Quando troca, né, a troca é justa, obviamente, todos saem ganhando, tá? Então essa é uma lógica. Não só então de sair ganhando, mas por essa própria característica do mundo globalizado, a gente deve buscar sempre mais trocas. Professor, então países que trocam mais se dão melhor? Normalmente sim, tá? Na quase, a grosso modo, isso acaba sendo uma verdade. Beleza, então os países trocam, a gente tem que trocar pelo modelo produtivo que a gente vive, tá? Isso é algo muito do pós-Segunda Guerra que se acelera nos anos 90 para cá com as aberturas econômicas e com as globalizações, tá? As várias globalizações que existem, né? Não tem só uma. O mais famoso bloco é a União Europeia. Tá? Então, quando a gente fala de bloco econômico, óbvio, o mais importante e o mais visível e também até o mais antigo em operação, desde 57, acaba sendo ali a União Europeia. Acontece que o nome União Europeia, a forma atual, é de 93, que é a validação do Tratado de Maastricht, tá? Mas o embrião da União Europeia, ela começa aqui em 1951, quando esse cidadão aqui, ó, que vocês estão vendo, o Bob Schuman, né, ou Robert Schuman, cria uma doutrina europeia, né, ali no pós-Segunda Guerra, falando, olha, nós temos que justamente ter uma forma aqui dos países terem benefícios na Europa. A primeira proposta que vai ser levada a cabo, né, nessas ideias de Robert Schuman é a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a SECA, em 51. Tá? Nós tivemos Alemanha Ocidental, Bélgica, Países Baixos, né, Holanda, França, Luxemburgo e Itália criando esse grupo. Tá? Gente, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, ela formaliza, tá, formas, né, maneiras de você trocar esses bens, né, começa com carvão e aço, depois vai se espalhando por outros, inclusive, entre esses países. Era uma forma não só de garantir um estoque contínuo rodando entre esses países, eu negocio mais, eu tenho mais chance de ter esse produto, né? Mas também, se eu negocio como grupo, eu evito conflitos. E muitos dos conflitos de Primeira e Segunda Guerra foram conflitos motivados por bens minerais. Claro, não é só isso, tem muito mais coisa de fundo, tá? Mas os bens, eles foram uma parte importante da disputa da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, você consegue congregar numa coisa só países que até então estavam se matando, né?
Em 57, né, esse primeiro embrião da CECA, ele vai ser transformado pelo Tratado de Roma na Comunidade Econômica Europeia, então a CE em 58, que vai ser primeiro composta pelos membros da CECA e depois vai aumentando, tá? Essa Comunidade Econômica Europeia, ela vai aumentando com o tempo, vai sendo adicionado países, enfim, e as coisas vão evoluindo, tá? Após décadas, né, então, desses aumentos de cooperações, em 92 é assinado o Tratado de Maastricht, ele vai ser validado, ou seja, ele passa a valer em 93. Hoje a União Europeia possui, né, 27 Estados-membros, pelo menos enquanto eu estou gravando, pode ser que ele aumente aí ao longo do tempo, tá? Isso aqui é uma coisa um pouco chata de falar, porque pode ser que aumente, né? Então pesquise enquanto você estiver vendo essa aula, pode ser que passe um tempo já desde que eu tenha gravado, então veja certinho, né? Mas vai estar entre 27 e 28 países membros. Essa é a bandeira da União Europeia, né? No seu momento de ratificação. Gente, o que classifica, né? O que cria a União Europeia? Então, várias coisas. Primeira coisa, a União Europeia possui uma unificação de sistemas de comércio, tá? Isso aqui eu vou chamar de 1. O que é o meu ponto 1, tá? O meu ponto 1, ele é um sistema de padronização de mercadorias. Professor Vinícius, como assim? Então, uma mercadoria que é produzida dentro da União Europeia, tá? Ela acaba sendo uma mercadoria no padrão europeu. Nossa, professor, como assim? Não. Então, por exemplo, eu produzo, sei lá, finge que isso aqui é um vidro de azeitona, tá? A gente tem Portugal, a gente tem Itália, a gente tem Espanha, França, Grécia, todo mundo produz isso, tá? E como todo mundo produz isso, a gente cria um padrão de azeite de oliva para a União Europeia, tá? E isso vai ser vendido na União Europeia inteira. Então eu que sou, sei lá, um criador de vinhos e oliveira português, eu não vou vender só em Portugal, eu vendo já em toda a Europa, tá? Então eu tenho uma padronização de mercadorias integradas a uma unificação de sistema de comércio. Então o trânsito, você pode comprar, né, abertamente de outro país esse produto sem mercadoria. Além dessa unificação de comércio, nós temos a cidadania compartilhada, tá? Então, se você é membro de você é cidadão de um país da União Europeia, você pode conviver nos outros países da União Europeia sem problema algum. É garantia desse livre trânsito, essa livre moradia, tá? É claro que você não vota nem serve às Forças Armadas daquele lugar, mas você pode viver lá. E também o transporte, né, que acaba sendo unificado. Além de tudo isso, o bloco possui um banco central que emite a moeda do bloco, que é o euro, mas é sempre bom lembrar, nem todos os países adotam o euro como moeda oficial. Se a gente pegar a República Tcheca aqui, ó, a República Tcheca, por exemplo, usa a coroa, tá? E não o euro. Então, ela é a moeda oficial do bloco, tá? Mas ela não vale para todos os países. Cara, não esquece disso, né? Tem país que acaba não usando o euro, né? Observem aqui que o Reino Unido já está garfado, né, por causa do Brexit, e a Noruega que são chatos e nunca aceitaram. A Suíça também não, né? E os países aqui da antiga Iugoslávia também não. A exclusão no caso da Croácia, né, e da Eslovênia, que fazem parte. Os outros ali nunca adentraram. Gente, a União Europeia, tá, ela tem várias características. A principal característica política da União Europeia é ter leis, tá? E essas leis são criadas no parlamento. Então, quando você é membro da União Europeia, você tem que seguir uma série de regras comerciais, regras financeiras, tá? Regras democráticas. Então, tem uma série de leis que você vai ter que seguir quando você é membro da União Europeia, tá? E quem que decide essas leis, né? Então, quantos imigrantes vão entrar, quantos imigrantes vão sair, de onde que eu posso comprar o grão, se eu quiser comprar, se eu sou um país eu quero comprar grão, de quem que eu posso comprar? Quem define isso são as leis, tá? Então, as leis que são firmadas no Parlamento Europeu. Então, na Europa, quando você vota para deputado, e o cargo que você vai votar, isso varia de país para país, você elege deputados para o Parlamento Europeu. Tá? Então, é como se tivessem deputados que criam essas leis, né? E o número de cadeiras, tá, desses deputados por países depende do tamanho da população. Então, os países mais populosos como França, Polônia, Alemanha, Itália, né, são países que acabam querendo ou não dominando um pouco esse debate, porque são os países mais populosos. Se eu pego uma Portugal da vida que tem 10, 11 milhões de habitantes, pô, já vai estar bem menos cadeira, então acaba querendo ou não conseguindo votar muito. Tá? É por isso que os países mais centrais da Europa acabam definindo. Por exemplo, a gente viu nos últimos anos sempre França e Alemanha votando junto. Então eles sempre conseguiram decidir meio que o que eles queriam, tá? No Parlamento Europeu. Por isso que já gerou tensão, como, por exemplo, com Itália e o Reino Unido. O Reino Unido saiu de fato, né,
os países do Reino Unido saíram do bloco, ali no movimento conservador, alegando justamente falta de liberdade. Então eles queriam comprar grãos da América, eles queriam não aceitar refugiados, tá? Eles queriam importar caminhoneiro do leste europeu e não podia. Tá? Então a União Europeia barrava, né? Então eles ficavam limitados. Então, alegando essa falta de liberdade, eles vão, né, definir ali o Brexit, né? Então eles vão fazer um plebiscito que acaba sendo vencedor em 2020. Lembre-se, né, claro, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Então não é só a Grã-Bretanha aqui, né? É também a Irlanda do Norte. Tá? Então, que acaba saindo ali. Além de tudo isso, dos tratados de 99, a gente tem o espaço Schengen, tá? Gente, o espaço Schengen é uma área dentro da Europa que as pessoas podem circular sem apresentar passaporte. Tá? É como se não existisse muito controle de fronteira. É uma área de livre circulação de pessoas, tá? A gente tem aqui, né? As pessoas podem circular então sem apresentar passaportes. Noruega e Suíça não fazem parte da União Europeia, então Noruega aqui e a Suíça aqui, tá? Porém estão no Tratado Schengen. Então é um exemplo. O Chipre aqui, ó, Chipre é um país que faz parte da União Europeia, mas não está no Tratado Schengen. Então existem pontos específicos, né? Mas no geral você consegue uma livre circulação aqui nesses espaços, tá? Em azul e em amarelo também. Aqui a gente viu, né? A Inglaterra, então no caso, né, o Reino Unido mais a Irlanda, que fazem parte da circulação dentro do contexto europeu, então eles estão integrados. Se você for um cidadão nesses lugares, você circula abertamente dentro da Europa, só que eles não, apenas para cidadãos, né? Então para quem não é cidadão, eles fazem um controle, então acabam não sendo integrados, né, querendo ou não, nesse espaço Schengen, tá? Gente, então isso é uma breve explicação do que é a União Europeia. Professor, né, tem outras coisas, mas daí eu recomendo que você veja o texto, porque lá eu descrevo certinho as trocas, os materiais, as características de trocas, né? O que define uma zona de livre comércio ou não. Nós aqui na América do Sul, nós também temos o nosso bloco econômico, tá? O nosso bloco econômico é o Mercosul. Gente, o Mercosul foi criado em 91 pelo Tratado de Assunção, tá? Como que funcionava isso? Quando a gente chega nos anos 80, tem o final dos governos militares na América, né? Então acaba no Brasil, acaba na Argentina ali. Então tá o Afonso na Argentina, aqui a gente estava com o Sarney. E eles se reúnem em 85, tá? Então, na Declaração do Iguaçu, eles se reúnem lá em Foz do Iguaçu e falam, olha, né, a gente vai assinar um tratado aqui de aproximação. Então a Declaração do Iguaçu, ela marca, né, a aproximação aqui do Brasil com a Argentina aqui no Cone Sul. E 6 anos depois é criado o Mercosul. Tá? Então o Mercosul é um bloco econômico também, tem trocas, enfim, relacionado a Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Enquanto eu estou gravando essa aula para vocês, a Bolívia está em processo de adesão quase entrando. Tá? Então é um ponto para você também procurar. Às vezes, depende do ano que você for ver essa aula, veja certinho que ano que tá, porque a Bolívia, né, pode ser membro no momento que você estará estudando. Gente, nós temos cooperação comercial, tá? E também o desenvolvimento social entre os membros, tá? A Venezuela já foi, né, parte do Mercosul, mas hoje está suspensa. Já vamos explicar o porquê. Vamos lá. Explicações e características, tá? Fundado em um esforço de cooperação. Então é um esforço de cooperação, de aproximação entre os países aqui. Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, tá? Um tratado de Assunção em 91, inclusive assinado no Paraguai. Insere os 4 países no modelo mais liberal de trocas, então favorecendo as trocas econômicas entre as partes, né? E é uma forma de responder ao antigo modelo de substituir importações, que é aquele modelo que a gente começa lá com Vargas, tá? Que já não estava dando resultado dos anos 70 e 80, a gente só patinou, não deu nada certo. Tá? Então aqui a gente já consegue observar, olha, aquele modelo não estava dando certo e talvez seja o momento de nós tentarmos, né, de pensarmos num modelo diferente. E a gente percebe, né, já que os países que faziam trocas estavam funcionando bem, então a gente vai abraçar um pouco essa ideia. Vai ser instituída uma união aduaneira com a prática de livre comércio. Então as trocas, elas são incentivadas e padronizadas. Então tem impostos, criam-se alguns produtos que podem, né? Então o argentino já produz lá o Ilolá e doce de leite no modelo para entrar no mercado brasileiro. A gente no Brasil também já produz a fruta no modelo para entrar no mercado argentino, então a gente acerta tudo isso. Então existem essas trocas com impostos reduzidos. É isso que cria uma zona de livre comércio. Tá? Então trocas com impostos reduzidos entre esses países. Então a gente pode comprar o vinho argentino ou o doce de leite argentino barato, e eles podem comprar nossas frutas, enfim, nossos produtos industriais baratos também, tá?
Às vezes o argentino consegue comprar um carro mais barato que a gente aqui no Brasil, mesmo o carro sendo fabricado no Brasil, tá? Então, são coisas um pouco tristes aí. Nós também temos uma tarifa externa comum, então algumas pautas de importações, tá? Elas são iguais, então para o argentino ou para nós importarmos às vezes, uma máquina agrícola, é o mesmo preço, tá? Isso aqui cria competitividade, né? Então a gente equipara. Nenhum dos quatro países, quando compra um produto de fora, vai comprar mais barato. Mas, claro que não é aplicado a todos os produtos, né? Apenas a alguns. Então, por exemplo, Brasil e Argentina produzem soja. A gente vai comprar a máquina sai a US$ 100.000 lá dos Estados Unidos da América, padrão, exemplo. Tá? Tanto nós quanto os argentinos que produzimos o mesmo produto vão pagar 20% de imposto, por exemplo. Tá? É bem mais, na verdade. Então, ninguém vai comprar a máquina mais barata, a gente compra no mesmo valor. E aí isso estimula a competitividade, ó, vença quem for melhor, tá? Louco pensar isso, né? Nós temos uma cláusula democrática desde a Conferência de Ushuaia em 98. Então, para você ser membro do Mercosul, você deve obrigatoriamente ser uma democracia. Nós também temos uma corte, né, arbitral, que é a Corte de Olivos, né? Então, um tribunal arbitral, então, onde os árbitros decidem ali o que é certo e o que é errado. E não possui moeda comum, tá? Então, o Mercosul não possui uma moeda comum como a União Europeia tem, por exemplo. Então, é uma zona de livre comércio, mas não tem uma moeda. Existe um debate para a gente ter uma moeda, né? Mas enfim, vai um longo caminho até hoje. Gente, tanto o Mercosul quanto a Europa, tá, não é apenas trocas econômicas, mas também desenvolvimento social. Então, a gente se ajuda, a gente faz trocas de conhecimento. Então, os países realmente têm uma cooperação muito mais do que econômica e também de desenvolvimento. Tá? Aqui na América do Sul, houve a tentativa da criação da Unasul. Isso aqui eu passo bem batido, tá? Mas é só para sempre recapitular. Gente, a Unasul foi uma tentativa, né? A gente fala que foi uma tentativa porque ela não funcionou, de unificar o Mercosul com a comunidade andina. A comunidade andina é formada por Bolívia, Peru, Equador e Colômbia, tá? Países populosos, países extensos, né? Com economia bem diversificada, que formam um bloco econômico bem antigo, né? E bem vagabundinho. E temos nós aqui, na época, né? Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil e a Venezuela. A Venezuela ainda não tinha sido suspensa, né? Pela cláusula democrática, igual foi em 2017. Ainda teria a adição do Chile, Guiana e Suriname. Só não, obviamente, não teria a adição da Guiana Francesa, porque é um território ultramar, né? É da França, então não tem nada a ver. Mas nós teríamos aqui os 12 membros da América do Sul, tá? Sendo justamente criando um bloco econômico. Na verdade, o Brasil ia dominar, né? Isso aqui é engraçado de analisar. Isso aqui foi o Lula, tá? No governo 2 dele, tentando tratorar, né, a América do Sul num grande acordo comercial. Só que os outros países começaram a perder importância, né? Pô, o Brasil começou a macetar tudo aqui. E aí acabou tendo divergência, né? O bloco ele vai ser dissolvido em 2018, né? 17, 18 países começaram a cair fora. O Macri aqui no Brasil, depois vem o Temer. Então todo mundo cai fora, tá? E morre no ninho, né? Coitado da Unasul. Seria bom, né? A gente conseguiria negociar com a América do Sul inteira. Ficou um pouco triste que não foi pra frente, tá? Gente, outro bloco econômico que existe ainda é o NAFTA, tá? O NAFTA ele é um bloco econômico de Canadá, Estados Unidos e México, os três só da América do Norte ali, tá? Criado em 94. Gente, o NAFTA ele não tem integração social. Então não tem passagem de pessoas como aqui na América do Sul, ou no residência compartilhada, né, com cidadania compartilhada como na Europa, tá? Então só passa mercadoria e dinheiro, as pessoas ficam nas fronteiras, né? A fronteira ainda apesar da globalização, as fronteiras ainda seguram pessoas, né? Em 2018, o USMCA, a gente chama agora de USMCA, né, que é o antigo NAFTA. Ele foi uma remodelação do NAFTA, mas é muito parecido. Gente, aqui cada país tem uma pauta de exportação. O México, tá? Ele produz muito alimento, né? E também produtos industriais de menor valor agregado, tá? Através das maquiladoras, né? Então, aquelas empresas americanas e canadenses que se instalam no México para produzir mais barato, como passa a mercadoria de um país produto sem imposto, tá? Como se o produto fosse maquiado, né? Made in México, mas na verdade ele só foi montado no México. E aí passa para o lado americano e canadense sem imposto. Enfim, é um exemplo, né? Os americanos produzem sobretudo produtos industriais, óbvio, né? Mas tem carne também, né? E o Canadá produz sobretudo leite e madeira, gás natural, então coisas mais ligadas ao setor primário. O Canadá é um país, né, com pauta exportadora do setor primário rico? Sim, dá para fazer isso. A Nova Zelândia também é, o Chile também é, tá? Então, cuidado, tá? Gente,
Passa dinheiro, passa mercadoria, não passa pessoa. As questões sempre vão... Aqui a galera não tem muita noção, né? Sempre vai girar em cima disso. Um outro bloco econômico, esse é bem mais interessante, tá? No ponto de vista de complexidade, é a União Africana. Gente, a União Africana é uma eu chamo de instituição, não tô nem chamando de bloco econômico. Por quê? Por que a gente considera ela um bloco econômico? Isso aqui é muito novo, tá? Porque ali na pandemia, os países africanos estipulam, né, que eles seriam uma zona de livre comércio. Então, entre os países africanos existiriam essas zonas então de trocas livres, né, de impostos reduzidos entre os países. Então, eu posso classificar isso como bloco econômico, porque funciona, né? Só que tem bem mais, tá? A União Africana, além então de um bloco econômico, ela também tem um parlamento, tá? E também tem uma força de paz militar igual à ONU. Então, igual aos peacemakers, aos peacekeepers lá da ONU, tá? Então, a gente tem o quê? Uma coisa bem mais complexa. Professor, é como se fosse uma redução da ONU para o continente africano? Sim, é bem parecido. Tá? Então, como se fosse uma ONU regional. Tá? A principal atuação hoje da União Africana são intervenções militares, tá? Para promover democracia e direitos humanos, parar a guerra civil e melhorar condições de vida. Então, hoje, acaba sendo bem mais essa função, né, da União Africana. Quais são as características? Busca de integração regional, tá? Promoção de democracia e direitos humanos, tá? Possui um parlamento, possui uma força de paz, que inclusive faz muitas intervenções na África, em regiões de guerra civil, em regiões com grupos terroristas, sobretudo naquela região mais da Etiópia, como Al-Shabaab Somali, tá? Ou na Nigéria, naquelas regiões Boko Haram. Possui, obviamente, uma zona de livre comércio e tem hoje cerca de 1,3 milhões de habitantes, 1,4 já virtualmente enquanto eu estou gravando, tá? E é a região que mais cresce de forma percentual no mundo. Então, eu acho bem interessante sempre cobrar isso. Professor, as questões se aprofundam, especialmente o recorte meu aqui, né? Que é Paraná e Santa Catarina. Mais do que isso, difícil, tá? Leiam com bastante calma esse material. Ele está bem completo, está disponível para vocês, porque justamente eu consigo no material falar bem mais coisas, tá? Então, textos bem diretos explicando características e, claro, tabelas, né, feitas para vocês compararem um bloco econômico com outro. Queridos e queridas, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês, tá? Bons estudos e até mais.